Hoje eu estou gravando um vídeo falando sobre distorção. Esse aqui é o MK2, né? Que muita gente fala que ele distorce muito. Aí eu vou explicar aqui o porquê e como dá para usar ele sem distorção, né? Que nossos ouvidos, a maioria das pessoas só consegue ouvir acima de 10%, né, de THD. Aí quando tem gente que tem ouvido muito afiado, está acostumado a ouvir som com baixa distorção harmônica, e aí essas pessoas percebem a distorção, mas a maioria não. Eu vou explicar para vocês aqui como que vai, até onde vai distorcer e como que é a distorção. Explicar o que é distorção harmônica, o que é distorção DC, essas coisas assim. Ó, eu tô aqui com o MK2 no entrada de vídeo auxiliar. Tô com um gerador de frequência no computador. Vou fazer com 1 kHz e com 60 Hz. 1 kHz de voz e 60 Hz de grave. Tô com duas bobinas de alto-falante. Por que eu uso bobina de alto-falante? Bobina de alto-falante é muito melhor para fazer teste de potência de amplificadores. Porque o amplificador não foi feito para tocar resistência de chuveiro. Resistência de chuveiro tem pouco enrolamento e corre um risco de queimar. Esse aqui não, esse aqui é mais tranquilo. Eu coloco dentro da água para não aquecer, que aquece muito pouco. Depende da bobina que colocar aqui, nem aquece. Essa aqui aquece um pouquinho. Estou aqui com o alicate amperímetro para medir o consumo da tomada, né? Que aqui a rede de casa é 110 volts. O osciloscópio medir até onde vai distorcer, né? A forma da onda, os volts RMS e a frequência. Estou com uma entrada no osciloscópio a cada canal. Aqui, ó. Canal 1 e canal 2. Né? Fazer teste de potência de amplificadores com mais de um canal, tem que colocar o mesmo consumo, mesma impedância em cada canal. Igual tá aqui, ó. Os dois canais juntos. Aí sim você vai saber a real potência. Tem gente que faz o teste de potência e não faz isso. Eles colocam um por um, canal por canal. Aí o teste é totalmente alterado. Aí muda muita coisa. Tem aparelho que, se colocar canal por canal e fazer a soma de fazer o teste canal por canal e fazer a soma, dá o dobro da potência se testar todos os canais juntos, ou mais do dobro, né? Isso aí é um motivo que causa isso aí também, é a fonte fraca, né? A fonte não dá conta de mandar potência para todos os canais, né? Agora, se for um amplificador tiver um canal só, aí é diferente. Mas se tiver mais de um canal, tem que fazer todos os canais juntos, né? Vamos lá, vou mostrar primeiro até onde vai distorcer. Ó. Aqui eu estou fazendo primeiro a 1 kHz. Já. Vou aumentar aqui, ó. Percebe para vocês verem, ó. A onda dele é bem limpinha lá. Bem limpinha, não tem como vocês verem direito aqui que a câmera minha não é muito boa, não. Olha lá. Bem limpinho a onda, ó. Aqui tá baixinho o volume, tá quase na metade do volume. Tá bem limpinho a onda. Ó. Eu vou aumentando aqui, ó lá. Tá bem limpinho ainda, ó. Ó. Aí chegando aqui, lembrando, a equalização aqui, ó. Aqui tá no máximo, o T-Base e o BBE tá no máximo e tá no rock, equalização rock. Lá, tá. Eu vou aumentar aqui, ó. Chegando mais ou menos aqui, 1 kHz, mais ou menos aqui, ó. Ó lá, vai começar a enquadrar lá. Lá deu 33 volts. Lá, aqui dá pra aumentar um pouquinho lá, vai enquadrar. Aqui tá limpo o som ainda. Quando chegar aqui, ó, aí já enquadra, lá começa a enquadrar. Aqui tá mais ou menos 10%. Se eu pôr alto-falante aqui, eu não vou perceber muita distorção. Nem vou perceber, né? Agora quando chega a esse nível aqui, ó, eu percebo. O som começa a ficar rouco, choco. Fica um som feio. Lá. O que é distorção harmônica?
Distorção harmônica é a qualidade dessa linha aqui, ó. Assim, ó. Distorção, aqui é o sinal limpo, ó, sem distorção. Ó, sem distorção, é a linha limpinha. Aí quando chega ali, ó, lá, quando chega ali, ó, enquadra. É aqui quando aqui, ó, quando a enquadra aqui, ó, aqui é distorção harmônica, ó, enquadra para cima, enquadra para baixo. Olha lá. Aqui já começa a distorção harmônica, ó. Aqui a corrente contínua. Distorção harmônica é esse aqui, ó. Isso aqui acontece também por causa do limite do amplificador e limite da fonte, que a fonte não está aguentando mandar a carga para subir a onda subir e ficar redondinha assim, ó. Não está conseguindo mandar. Aí ele começa a enquadrar, entendeu? Aí quando chega aqui a onda fica assim, ó. Ele sobe, aí chega aqui ele fica assim, ó, vários harmônicos assim, ó. Junta, ó, vários harmônicos, ó. Isso aqui é distorção harmônica, ó. Entendeu? E, ó, a linha no meio aqui, ó. Aí fica assim, ó. Essa aqui é distorção harmônica. Esse aqui bem quando é um exemplo, quando puxa o zoom nesse aqui, ó, ele fica desse jeito assim, ó. O que é distorção harmônica? É várias frequências misturadas em curto espaço de tempo, ó. Várias frequências misturadas aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é distorção harmônica. E alto-falante para sub, feito para pesado mesmo, para tocar subwoofer, ele não consegue reproduzir essas frequências aqui. Aí por isso que é muito utilizado amplificador classe D para tocar subwoofer, porque o subwoofer não consegue reproduzir esses harmônicos aqui, ó. O subwoofer consegue reproduzir. Tem lá a faixa de frequência dele, de 20 até uns 100 por aí, ele consegue reproduzir 100 Hz. E esses aqui é alta frequência, esse aqui tem de 1 kHz, tem 20 kHz, tem 40 kHz, então o subwoofer não consegue reproduzir. O que consegue reproduzir mais aqui é tweeter. E alguns médio graves nem conseguem reproduzir um pouco isso aqui, mas o tweeter que ele consegue mais reproduzir. Tweeter, depende do tweeter, reproduz até 40 kHz, né? Entendeu? Mas também os nossos ouvidos não conseguem ouvir esses 40 kHz. Até a pessoa assim, quando é jovem ou quando não tem nenhum problema de ouvido, até uns 20 kHz ele consegue ouvir. Aí aqueles audiófilos mesmo, eles conseguem ouvir até uns 20 kHz mais ou menos. Aí é por isso que ele fala, o som está muito distorcido. Aí você vai ouvir o som, você ouve e parece que o som está limpinho. Mas tem gente que consegue ouvir esses harmônicos aqui, ó. Aí ele fala que o som está distorcendo bastante. Entendeu? Hoje em dia a tecnologia está muito avançada em amplificadores classe D. Tem uns também que tem baixíssima distorção harmônica. Tem também a distorção harmônica. Esse aqui é um amplificador com baixa distorção harmônica, ó, baixíssima. Ó, a onda dele é bem limpinha. Tem uns classe D, que a distorção harmônica dele a onda dele é assim já, ó. A onda dele já com distorção harmônica, ó, lá, com harmônico já misturado lá. A onda dele já é assim, ó, entendeu? Aí esse aqui já é bastante distorção harmônica, ó. Olha lá. Esse tipo de amplificador é bom para subwoofer, porque subwoofer não consegue reproduzir esses harmônicos misturados aqui. Ele consegue reproduzir só aqueles harmônicos, a curva aqui, a subida e a descida. E quando esse aqui distorce, esse tipo de onda distorce, ele mistura tudo assim os harmônicos. Ele mistura tudo. Aí já vira uma bagunça só. E também quando acontece isso aqui, ó, esses harmônicos aqui, ó, pode ser também a fonte do amplificador muito fraca, que não está conseguindo subir a onda, a sonoidal, não está conseguindo completar lá em cima e descer. E ele limita aqui, ó, ele limita e enquadra, começa a enquadrar. Tem alguns amplificadores que o amplificador que limita.
Pode ter fonte boa, mas o amplificador limita, para não correr o risco de queimar, né? Isso aqui também, ó, esse limite vem da fonte, ó. Por exemplo, sua fonte ali, seu amplificador consegue mandar 30 volts mais, 30 volts menos. Não adianta você colocar um monte de amplificador, um amplificador mais forte, um amplificador mais fraco, ou um amplificador mais forte. Por exemplo, se o amplificador é 100 watts e sua fonte já consegue manter um amplificador de 100 watts. Se você colocar um amplificador de 200 watts, ele vai sair 100 watts na saída do amplificador, sem distorção, assim, limpo. Aí quando chega lá os 100 watts, ele começa a limitar aqui, ó. Porque a fonte não tem potência suficiente para subir e descer a onda senoidal, o som, a potência. Não está conseguindo ali subir e descer. Ele está limitando ali, ó. Isso aqui é assim, ó. O alto-falante sobe, para um pouquinho lá em cima, desce, para um pouquinho lá embaixo. Isso aí, nessa parada aqui, ó, em segundos. Mas for contar todas a curva do som, ele fica metade parada, a metade movimentando, metade parada. Isso aí acontece muito em queimas de alto-falante. A bobina, quando chega aqui, ela aquece muito e começa a feder resina, né? Um alto-falante, quando tiver a curva da onda bem assim, bem redondinha, dificilmente queimar, né? Quando essa curva aqui retinha assim, ó, é dificilmente queimar. Aqui os harmônicos até que pode fazer assim, ó. Se for em curva, se for em subwoofer, até que ele pode fazer esses montes de harmônicos aqui, que o subwoofer não vai conseguir reproduzir. Mas esse monte de harmônico aqui num Twitter, aí já o som já perde a qualidade, né? O som vai ficar chiando, vai ficar um agudo feio. Tem amplificadores antigos, os classe A, classe AB, né? Classe B, que a onda é bem limpinha assim, ó. Aí os agudos ficam bem nítidos, bem... você consegue ouvir muitos detalhes da música. Mas não adianta nada se seu amplificador tem esse aqui e você não tem controle de ganho, não tem limite. Aí quando chega no limite da fonte, ele vai distorcer também, ó. Vai dar esses aqui, ó. Entendeu? Agora, se você colocar o limite e quando chegar ali, ó, vou aumentar um pouquinho no som para você ver, ó. Tem alguns amplificadores da Sony, alguns minicis da Sony ou algum limite de automotivo, até profissional tem também. Você põe no osciloscópio e controla, ó. Quando chegar aqui, ó, aí o limitador ele controla, ele não deixa mais aumentar. Ó, chega mais ou menos aqui, ó, não deixa mais ele aumentar, ó. Chega aqui, ele para de aumentar. Nem se você aumenta o volume lá, ele não aumenta mais, ele não passa daqui, ó. Aí sim, aí você preserva seu amplificador e seus alto-falantes, né? Lá. Aí você aumenta muito, ela vai enquadrar lá. Aí sim, ó. Chegar aqui já é o limite do amplificador, já passou do limite do alto-falante, já vai queimar o alto-falante, vai virar uma bagunça só. Quando chega aqui, ó. E corrente contínua no alto-falante, ele vai pular umas 4 a 5 vezes a mais do que a contínua com corrente alternada aqui, ó, com onda senoidal. Por quê? Por corrente contínua, ele dá soco no alto-falante. E o que acontece quando você tem um alto-falante com bastante... como chama? Não lembro. Não lembro, desculpa aí. Depois eu... fator de amortecimento. É que o amplificador ele tem bastante força. Tem bastante força de controle dessa onda aqui, ó. Entendeu? E ele tem bastante controle. Quando o alto-falante vai subir, ele tem força para subir e descer, força de sobrando para subir e descer. Aí o alto-falante fica ali, mexe um pouquinho e dá bastante pressão sonora. Aí quando o fator de amortecimento é bem baixo, ele sobe o alto-falante até quando ele for começar a descer, ele joga a alto-falante para cima, for descer, joga a alto-falante para baixo. Isso aí ele perde um pouco o controle do alto-falante. O fator de amortecimento é controle do amplificador controlando o movimento do alto-falante. Os melhores amplificadores para controle de alto-falante sem fator de amortecimento é os profissionais.
em alguns automotivos. Mini System, a maioria tem pouco fator de amortecimento, por causa que a saída deles não é muito robusta, tem pouco transistor e trabalha no limite. E o amplificador profissional não, ele tem bastante transistor e cada transistor está trabalhando bem abaixo da potência limite deles. Aí ele trabalha com bastante corrente, bastante controle de amortecimento do alto-falante, na subida e descida do alto-falante. Mas também o som profissional ele tem pouca distorção harmônica, poucos harmônicos assim. Mas também na sua maioria o pessoal não usa o limiter. Por quê? Porque o limiter, quando a onda aqui senoidal, ó, bem limpinha, nós aqui quando vai ouvir, parece que está faltando mais potência. Porque nossos ouvidos não se incomodam. Pode ter um amplificador lá de 20.000 ms dentro um show. Se ele não distorcer, não incomoda muito. Mas se tem um amplificador de 5.000 watts ali e distorcer quando chega aqui a onda quadrada, a gente se sente incomodado e parece que o som está muito mais forte que o de 20.000. Por causa disso aí. Por isso que muita gente não gosta do limiter. Entendeu? É isso aí. O limite também é a melhor coisa de amplificador. Porque quando começa a enquadrar aqui, ó, aí ele já controla o ganho para a pessoa não aumentar mais e dar problema nos alto-falantes. Isso aqui também tem aquele dos automotivos. Quando vai começar a enquadrar aqui, aí pisca o LED de clipe lá. Quando eu chegar aqui e enquadrar aqui, ó, o LED de clipe começa a piscar. Quando começa a piscar é quando a onda vai subir aqui, ó. Quando vai subir o ganho, aí ele chega aqui, ó. Aí aqui começa a clipar, ó, lá. Aí começa a clipar avisando que a onda está começando a enquadrar. O som está começando a distorcer. Para isso aí que serve o clipe, né? Mas não adianta nada também. Você ter o clipe ali, começa a distorcer ali. E se o som está entrando distorcido, ele vai distorcer muito mais fácil. Aí é melhor você colocar um limiter, um processador com limiter. Aí quando começar, aí você controla ali o ganho. Deixa o som até o limite lá que está no manual lá do som. Está o limite lá de ganho lá. Até 1 volt, 600 milivolts. Aí você deixa sair essa voltagem para o amplificador. Aí você consegue controlar para o som não distorcer. Entendeu? A parede já está começando a esquentar aqui já. Entendeu, gente? Aí esse eu queria mostrar lá. Vou aqui, ó. 33 volts, 4.8 amperes de consumo. Aí vamos ver quanto vai. 4.8 em 127. Vamos ver um teste, ver quantos vasos que tem rapidão aqui. 33 em 6 ohms. 4.8 vezes 127, 609 watts da tomada, até começar a distorcer lá. Aí eu vou ver aqui a potência em 6 ohms. 33 vezes 33 dividido por 6, 180. 181, mais 180 watts. Então, cada saída aqui é 6 ohms, dando 180 watts. Vezes 2, 360 ms. Esse MK2 aqui, esse aqui é o HR, ó. Japão, ó. Tóquio, Japão. Ele tá mandando 180 watts a 1 kHz, hein? Entendeu? 180 watts a 1 kHz. Aí eu vou ver aqui a 60 Hz e quanto que ele consegue mandar. 360 a 1 kHz. Agora eu vou ver quanto consegue mandar a 60 Hz. Lá, 60 Hz. A onda dele é mais limpa ainda. Ó lá. Aí eu vou aumentar aqui para ver até quantos volts RMS que ele vai. Tá dando o mesmo. 33 volts.
Então vai dar no mesmo aqui, ó. A 60 Hz ele deu... Vamos ver o consumo, não olhei. Olha lá pra vocês verem, ó. Quando começa a distorcer é um consumo, e quando distorce é outra coisa, olha lá. 4.8 também, ó. Lá, 4.8, ó. Lá, onda lá. Lá, quando distorce, olha o consumo, ó, 6.3. Entendeu? Aí já está no limite do amplificador, limite da fonte, e qualquer hora o fusível queima. Que o fusível dele, acho que é 6.3. Por que 6.3? Porque 6.3 é o retardo da fonte. Quando chega 6.3, é já o limite que a fonte consegue. Para não queimar essa fonte, ele queima o fusível, né? Aí é a proteção. Ou então, no caso de curto-circuito muito grande, né? Aí ele queima o fusível da fonte. Ele tem fusível também na saída do transformador, né? Quando a STK queima, ou dá algum problema na parte de amplificação, ele queima o fusível para não queimar o transformador, né? E depois do transformador, tem outro fusível para não queimar, dar problema na rede elétrica da casa, né? Entendeu? Eu vou parar por aqui mesmo, eu expliquei mais ou menos como funciona. Aí se vocês não entenderam aí, só nos comentários. Falou? Aí se inscreve aí no meu canal, dá um joinha, clique no sininho aí para receber notificações dos meus vídeos, que de vez em quando eu posto uns vídeos aí. Demorei a postar por causa que eu tava viajando e demorei um pouco a postar vídeos. Falou, tchau, obrigado.